Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Octave Mirbeau, que foi um escritor, autor de diversos romances e peças teatrais, crítico de arte, jornalista, francês e um entusiasta do anarquismo, nascido em 1848 e falecido em 1917. O seu romance mais conhecido é Diário de uma Criada de Quarto. Octave-Henri Mirbeau nasceu em 16 de fevereiro de 1848 em Trivière, na Normandia. Era neto de notários normandos e filho de Ladislas François Mirbeau, um médico, e de Eugénie Augustine du Bosc, filha de um notário de Trivière. Em setembro de 1848, a família mudou-se para Remallar, no Perche, onde passou a infância. Após a escola primária, com as irmãs de educação cristã em Ramallar, o jovem Octave Mirbeau entrou no colégio jesuíta de Saint-François Xavier, em Vannes, em outubro de 1859, de onde foi expulso em junho de 1863, em condições mais que suspeitas, que ele evocou depois no seu romance Sébastien Roche, de 1890. Em 1864, prosseguiu os seus estudos no internato de Saint-Vicente, em Rennes, mas foi sempre um aluno medíocre. No ano seguinte, preparou-se em Caen para o bacharelato em letras, que conseguiu concluir à terceira tentativa, em março de 1866. Hesitou entre a medicina e o direito, acabando por se matricular na Faculdade de Direito de Paris, a 14 de novembro de 1866. No ano seguinte, reprovou no exame da faculdade, então deixou os estudos e começou uma vida de devassidão em Paris. Endividou-se e teve de voltar para Remallar em 1879, ficando a trabalhar no escritório de Maître Robe, o notário lá da aldeia, mas muito contrariado. Em julho de 1870 morreu a sua mãe. Entretanto, foi declarada a Guerra Franco-Prussiana em 19 de julho e ele foi mobilizado. Em 27 de setembro foi promovido a tenente e em 14 de dezembro ficou doente e teve de ser hospitalizado, primeiro em Le Mans e depois em Alençon. Mirbeau acompanhou os martírios a que foram submetidos os Communards pela Terceira República Francesa, na sequência da Guerra Franco-Prussiana. Ora, os Communards eram os operários que participaram na Comuna de Paris e que só durou 2 meses, desde março a maio de 1872. A Comuna de Paris foi a primeira tentativa da história de um governo dirigido pelo proletariado e serviu de modelo aos sovietes para a implantação do comunismo na Rússia, assim como para os partidos comunistas espalhados pelo mundo. A força do exército francês, ligada à falta de organização da Comuna de Paris, resultou na Semana Sangrenta, como ficou conhecido, o período entre os dias 22 e 28 de maio, no qual mais de 40 mil parisienses foram feitos prisioneiros, dos quais mais de 13 mil foram condenados e executados. A experiência traumática que foi para a França o desastre desta guerra e as suas consequências inspirou-o a escrever vários contos e a desmistificá-lo em capítulos de romances autobiográficos, como Le Calvaire, de 1886, e Sébastien Roche, de 1890. Em 1872, Mirbeau foi acusado de deserção, mas acabou por ser inocentado em setembro desse ano. Nesse ano, mudou-se para Paris e estreou-se como jornalista no diário L'Ordre de Paris, o novo órgão do Partido Bonapartista, liderado por um cliente e vizinho do seu pai, o antigo membro do Conselho Geral do Orne, Henri-Joseph Duguay de la Fauconnerie.
que lhe ofereceu a oportunidade de escapar ao destino notarial, onde se sentia preso como num caixão. O Orne é o departamento francês localizado na região da Normandia, cuja capital é a cidade de Alençon, portanto a região dele. Mirabeau tornou-se secretário particular lá do Duguay e, portanto, foi responsável por escrever tudo o que foi escrito na casa do Duguay, incluindo panfletos de propaganda bonapartista. Um episódio doloroso que ele lembrou amargamente no seu romance inacabado, publicado após a morte, Un Gentilhomme, que é de 1920. Durante uma dúzia de anos, Octave Mirbeau foi o criado, como ele dizia, como secretário particular e a calçada como colaborador remunerado de vários órgãos da imprensa. Pois, segundo ele afirmou, na verdade, um jornalista vende-se a quem lhe paga. As suas colunas apareceram sucessivamente em L'Ordre de Paris, o órgão, portanto, oficial do Partido Bonapartista, que se chamava o L'Appel du Peuple, até ao ano de 1877. Depois, entre 1877 e 1878, no La Région, ao serviço do barão Gaston de Verbigier de Saint-Paul, votado por Ariège. E depois, entre 1880 e 1882, no Les Gaulois, que se tornou monarquista sob a direção do Arthur Meillet. Em 1883, durante 3 meses, dirigiu e escreveu, quase sozinho, um bidiário de notícias rápidas, o Paris Midi, Paris Minuit. Depois, durante 6 meses, tornou-se chefe de redação de Grimace, um semanário generalista, anti-oportunista e antissemita. Pretendeu ali desmascarar as torpezas e revelar os escândalos da pseudo-república, onde, segundo ele, um bando de tolos alegres rouba impunemente os cofres do Estado. Paul Hervieux, que colaborou com o Grimace sob o pseudónimo de Léry, tornou-se um seu amigo e confidente. No início da década de 1880, para além de jornalista, o Mirbeau tornou-se também um ghostwriter, que em francês diziam um nègre, ou negro, tendo produzido, sim, para vários mecenas, uma dúzia de romances, nomeadamente L'Écuyère, Cavaleira, La Maréchale, a Marechal, La Belle Madame Levasseur, a Bela Senhora Levasseur, Dans la Vieille Rue, portanto, na Velha Rua, La Duchesse Ghislaine, a duquesa Ghislaine, que foram publicados sob vários pseudónimos, especialmente o Alain Bouquin e Forçat. Esta atividade permitiu-lhe não só levar uma vida decente, numa altura em que ele mantinha uma amante cara, mas também, e acima de tudo, testar-se e provar o seu valor, enquanto esperava ser capaz de se sustentar pelos seus próprios meios e assinar os seus trabalhos. Em 1882, publicou também, lá no Les Gaulois, a série Petit Poème Parisien, Pequenos Poemas Parisienses, sob o pseudónimo de Gardeniac. Em 1884, para recuperar de uma paixão devastadora por uma mulher galante, a Judith Vimet, experiência que inspirou o primeiro romance escrito no seu nome, Le Calvaire, de 1886, o Mirbeau retirou-se durante 7 meses para Audierne, em Finisterre, onde recarregou as baterias através do contacto com marinheiros e camponeses bretões. Esta estadia, nos anos de 1884 e 85, foi o seu grande ponto de viragem. De volta à imprensa parisiense, começou, embora tarde e com dificuldade, a escrever por conta própria. A partir daí, colocou a sua pena ao serviço dos seus valores éticos e estéticos e empenhou-se nas grandes batalhas éticas, políticas, artísticas e literárias que lhe dariam a imagem duradoura de vigilante e denunciador. No final de 1884 começou a sua longa amizade com 2 grandes deuses do seu coração, os artistas Claude Monet e Auguste Rodin. Mirbeau seguiu, a partir de então, uma carreira dupla, como jornalista e como escritor.
Colunista influente, contador de histórias e crítico de arte, temido e cada vez mais bem pago, colaborou sucessivamente, ou em paralelo, com diversos periódicos. A partir do outono de 1892 e durante 10 anos, colaborou com Le Journal, onde recebia 350 francos por cada artigo, que hoje seria cerca de 1.500 euros, portanto, o que era bastante considerável para a época. Para além das suas crónicas, publicou na imprensa muitos contos, dos quais apenas uma pequena parte saiu em volume, reunida nos livros Lettres de ma Chaumière, podemos traduzir por Cartas da Minha Cabana, de 1885, e Contes de la Chaumière, Contos da Cabana, de 1894. A maioria dos seus contos só foram publicados depois, após a sua morte, em vários volumes, 150 dos quais foram reunidos no ano de 1990 nos seus Contes Cruels, Contos Cruéis. Em simultâneo, começou uma carreira tardia como romancista, então sob o seu próprio nome. O primeiro romance, Le Calvaire, o Calvário, que eu já falei atrás, publicado em novembro de 1886, trouxe um sucesso escandaloso, em particular por causa do segundo capítulo, onde ele desmistificava o desastre do exército do Loire durante a Guerra de 1870, cuja publicação na Nouvelle Revue foi recusada e que aborreceu fortemente os nacionalistas. Em 25 de maio de 1887, casou-se às escondidas em Londres com Alice Regnault, uma antiga atriz de teatro, com a qual ele já vivia há 2 anos e meio. Mas Mirbeau não acreditava muito na felicidade conjugal, como evidenciou num conto com um título amargamente irónico, publicado no dia seguinte ao casamento, Vers le bonheur, a caminho da felicidade. Claro, isto é um título irónico. O abismo que, segundo ele, separa os dois sexos condena-os irremediavelmente a dolorosos mal-entendidos, à incompreensão e à solidão. Em abril de 1888 foi publicado L'Abbé Jules, que seria o Abade Jules, um romance dostoiévskiano, cujo herói, o Jules Dervel, é um padre rebelde, revoltado contra a sua igreja, contra a sociedade burguesa e contra a condição miserável do homem. Depois, o romance Sébastien Roche, que saiu em março de 1890, trata o tema da violação de adolescentes por padres, que foi recebido com uma verdadeira conspiração de silêncio. Esse é inspirado na sua estadia no colégio dos jesuítas, em Vannes, quando era criança, e na violência sexual que ele pode muito bem ter sofrido ali, tal como a personagem que dá nome ao livro. Transgride assim um tabu que durava há mais de um século. As obras inovadoras desta fase rompiam com as convenções do naturalismo e foram muito apreciadas pelos conhecedores e pelas vanguardas literárias, mas foram negligenciadas pelos críticos conformistas, assustados com a sua audácia. Nos 7 anos seguintes, ou seja, entre 1887 e 1894, o Mirbeau passou por uma difícil crise moral, na qual o sentimento da incapacidade para se renovar, o seu questionamento sobre as formas literárias, especialmente o género romance, considerado demasiado vulgar, e o seu pessimismo existencial, que beirava o nihilismo, foram agravados por uma dolorosa e longa crise conjugal. Esta crise foi evidenciada na novela Mémoire pour un avocat, significaria memorando para um advogado, publicada em episódios no Le Journal entre 30 de setembro e 18 de novembro de 1894, e que viria a ser publicada em livro só em 1919, após a morte do autor, com o título La Pipe de Cidre, o cachimbo de cidra. Foi durante este período difícil que Mirbeau se envolveu na luta anarquista
e que descobriu Vincent van Gogh, Paul Gauguin e Camille Claudel. Publicou também o romance Dans le ciel, significaria no céu, em episódios, no L'Écho de Paris, entre 1892 e 1893, mas que depois foi publicado em livro só em 1899. Escreveu também a sua primeira grande peça, Les Mauvais Bergers, cujo título em português seria Os Maus Pastores. Era uma tragédia proletária, profundamente pessimista, que foi estreada em dezembro de 1897 no Théâtre de la Renaissance, com a interpretação das duas maiores estrelas do palco na época, a Sarah Bernard e o Lucien Guitry, cujo tema era o de uma greve operária e do seu esmagamento sanguinário. Mirbeau envolveu-se apaixonadamente no caso de Dreyfus, um caso de corrupção da instituição militar, que levou à condenação em 1894 do capitão Alfred Dreyfus, de ascendência judaica, à prisão perpétua, para esconder o verdadeiro culpado, que era um major do exército. Émile Zola publicou em 1898 no jornal L'Aurore uma carta aberta a denunciar a situação e pedindo a revisão do caso, o que lhe valeu um processo por difamação. Mirbeau apoiou Zola e os Dreyfusianos e participou em muitas reuniões, arriscando mesmo a própria vida. Pagou do seu bolso a multa de 7.500 francos que foi aplicada ao Émile Zola, e entre manifestações a favor e manifestações contra Dreyfus, o caso acabou por ser reaberto e o Dreyfus foi solto e reintegrado no exército em 1906. No rescaldo do caso Dreyfus, o seu pessimismo foi ainda mais reforçado, tendo publicado 2 romances que testemunham isso. Julgados escandalosos pelos tartufos e pelos paladinos do pensamento correto de todos os matizes, foram, no entanto, um enorme sucesso em todo o mundo, pois foram traduzidos para mais de 30 línguas e continuam a ser publicados em todos esses países. Estou a falar de Le Jardin des Supplices, editado em Portugal, com o título O Jardim dos Suplícios, que saiu em junho de 1899. Um romance que é uma parábola da condição humana, uma denúncia do colonialismo e uma desmistificação da vida política francesa, onde o sinistro se cruza com o grotesco. O outro é Le Journal d'une femme de chambre. Em português, O Diário de uma Criada de Quarto, que saiu em julho de 1900 e que eu andei a ler esta semana e que depois tenciono ainda ter um bocadinho de tempo para falar lá para o final. Ora, este é um inventário da podridão das classes dominantes, visto pelos olhos de uma criada de quarto, que não se inibe de contar tudo. Depois publicou também um terceiro romance controverso, embora menos escandaloso, Les 21 jours d'un neurasthénique, os 21 dias de um neurasténico, que saiu em agosto de 1901, que é uma colagem de cerca de 50 contos cruéis que tinham surgido na imprensa entre 1887 e 1901 e, portanto, são imbuídos de um pessimismo sombrio. Nestas obras desta fase, o Mirabeau contrapõe ao universo ordenado e coerente do romance balzaquiano, onde tudo é claro e onde tudo parece ter um sentido e uma finalidade, um universo descontínuo, incoerente, aberrante e monstruoso. A contingência das histórias reflete a contingência de um mundo absurdo, onde nada rima com nada. Estes romances foram considerados o início da morte do velho romance. Em seguida, Mirbeau desfrutou de um triunfo mundial no teatro, com Les Affaires sont les Affaires, que em português seria Negócios são Negócios, que é de 1903. E depois com outro, Les Foyers, que significa o lar, que é de 1908. Estas são 2 comédias vitriólicas de costumes que conseguiram ser apresentadas na Comédie Française
Isto depois de uma longa batalha, marcada pela abolição da Comissão de Leitura em outubro de 1901. Portanto, é que todas as peças tinham que ser aprovadas pela Comissão de Leitura, senão não eram exibidas. Em Les Affaires surge o personagem Isidore Lechat, que é o arquétipo do empresário moderno, produto de um mundo novo. Ganha dinheiro com tudo, intervém em todos os campos, acalenta vastos projetos e espalha sem escrúpulos os seus tentáculos pelo mundo. Mas a revolta da sua filha Germaine e a morte acidental do seu filho revelam as suas falhas e os limites do seu poder. No outro, no Le Foyer, ataca mais uma vez a chamada caridade, que não passa de um negócio suculento. E aí transgride outro tabu, a exploração económica e sexual de adolescentes, portanto, num lar supostamente caritativo, com a cumplicidade do governo republicano que prefere abafar o escândalo. Quanto ao velho romance, supostamente realista, o Octave Mirbeau completou a sua morte com as suas duas últimas obras narrativas. La Six de Huit é Huit, em português, portanto, seria o 628 é 8, que foi publicado em novembro de 1907 e que foi também um escândalo, principalmente por causa do capítulo sobre a morte de Balzac, no qual alguns críticos viam uma calúnia vergonhosa contra a senhora Hanska, que era uma fidalga polaca, que teve um caso amoroso com o Honoré de Balzac e com a qual o escritor se casou 5 meses antes de morrer. Neste romance, que foi portanto a sua penúltima obra, o protagonista é o automóvel do autor, o automóvel do Mirbeau, um famoso charron de matrícula 628 é 8. No qual ele faz uma viagem pela Bélgica, pela Holanda e pela Alemanha. Depois o último romance foi o Dango, podemos traduzir por o Pateta, talvez. Esse romance o Mirbeau não o acabou de escrever e foi completado depois pelo seu jovem amigo, o Léon Vert, e publicado em junho de 1913. Neste romance, o protagonista da história é o amado cão do autor, o Dingo, em português seria o Dingo. Nestes romances, Mirbeau renunciou aos subterfúgios das personagens fictícias e encenou-se a si próprio, inaugurando assim uma forma de autoficção muito à frente para a época. Renunciou a todas as tramas românticas e a todas as composições, obedecendo apenas à sua fantasia. Após o seu casamento com Alice Regnault, o Mirbeau residiu sucessivamente em várias casas, cada vez mais luxuosas, à medida que a sua riqueza aumentava. Em todas estas suas casas, ele cultivava apaixonadamente um jardim, que ele adorava flores. Recebia os seus muitos amigos e recolhia amorosamente as obras de arte dos artistas inovadores que ele apoiava e que ele ajudou a promover. Os últimos anos de vida do Octave Mirbeau, a partir do ano de 1908, foram desoladores. Quase constantemente doente, na sua casa de Paris, para onde ele se mudou, para estar mais próximo do seu médico, passou a ser incapaz de escrever. Com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, o Octave Mirbeau converteu-se num pacifista desesperado que sozinho denunciava a aberração criminosa da violência das guerras, nas quais os pobres morriam para que os ricos pudessem enriquecer ainda mais. A terrível carnificina da guerra completou o desespero deste homem, que apesar do seu grande pessimismo, nunca deixou de acreditar na razão do homem e de apostar na amizade franco-alemã que ele considerava essencial para garantir a paz na Europa. Octave Mirbeau morreu no dia 16 de fevereiro de 1917, data do seu 69º aniversário. Está enterrado na 2ª divisão do cemitério de Passy, em Paris, a 20 metros da Campo do Debussy. Em 2016, foi inaugurado em Paris o Jardim Octave Mirbeau, em homenagem pelo seu amor pelas flores. E existem em França muitas ruas que homenageiam o seu nome. Personalidade proeminente,
Mirbeau era temido e admirado pelas suas orientações estéticas e pelas suas posições políticas radicais, tanto fora como dentro do sistema cultural dominante, que ajudou a dinamitar a partir de dentro. Foi reconhecido como um mestre pelos seus pares, como o Tolstói, o Stéphane Mallarmé, Georges Rodenbach e o Rémy de Gourmont. O Émile Zola saudou no autor do Diário de uma Criada de Quarto o vigilante que deu o seu coração aos miseráveis e sofredores deste mundo. As principais obras do Octave Mirbeau foram traduzidas para muitas línguas e a sua reputação e a audiência cresceram e continuam em toda a Europa. Ora bem, então agora para terminar, eu desejava falar um bocadinho então do livro, que é, como já informei, andei a ler esta semana, a sua grande obra-prima, Diário de uma Criada de Quarto, que eu tenho aqui numa edição de bolso da Minerva. Então, o Diário de uma Criada de Quarto é um romance, publicado em 1900, como eu já disse, na altura em que decorria o caso de Dreyfus, que eu falei. Ou seja, quando o crónico pessimista do autor, do Mirbeau, atravessava a sua fase mais profunda. Não admira, portanto, que este e os outros romances desse mesmo período nos apresentem uma sociedade incoerente, aberrante e monstruosa. São histórias onde se reflete a contingência de um mundo absurdo, onde nada parece fazer sentido, onde tudo parece caminhar para um fim desastroso. No Diário de uma Criada de Quarto, o Mirbeau denuncia o serviço doméstico como uma forma de escravidão dos tempos modernos e exibe os mais repugnantes segredos da burguesia. Retrato fiel da época, conta a história de Celestina, em português, uma criada de quarto atraente, que é a muito lúcida autora de um diário, onde ela narra, na primeira pessoa, as suas experiências ao serviço das muitas famílias burguesas por onde passou e onde não conseguia estar durante muito tempo. Por uma razão ou por outra, acabava sempre por se despedir ou por ser despedida. Assim, a sua experiência é enorme e os casos que narra são realmente atrozes. Casos de patrões que abusam sexualmente das suas criadas que são expulsas quando têm o azar de ficar grávidas, patroas desconfiadas que têm tudo aferrolhado a sete chaves, criados que abusam das suas próprias colegas de trabalho, alimentação do pessoal pior do que dão aos cães e aos gatos, salários de miséria, mais agências de emprego que exploram as suas agenciadas e ficam com comissões exorbitantes do pouco que elas ganhavam. Patrões falidos só não pagam os vencimentos aos empregados, como ainda chegam a ter a pouca vergonha de lhes pedir dinheiro emprestado, etc, etc, etc. Só um rol de desgraças que realmente vale a pena ler porque arrepiam qualquer um. Portanto, o romance, como vemos, confronta duas classes que se odeiam e que se desprezam mutuamente, mas que não podem passar uma sem a outra, são a razão de ser uma da outra, que é a burguesia corrupta e a criadagem que é explorada, cuja condição humana é sempre negada, sendo, como eu já disse, as criadas muitas vezes tratadas pior do que os próprios animais. Este livro teve, que eu saiba, pelo menos 4 adaptações cinematográficas até hoje. A primeira foi em russo, com o título, seria traduzido para português, Diário de uma Empregada. Foi realizado por Mikhail Martov no ano de 1916. Outra foi, nos Estados Unidos, Diary of a Chambermaid, que seria, portanto, a mesma coisa, Diário de uma Criada de Quarto, pelo Jean Renoir, no ano de 1946. Depois, Le Journal d'une Femme de Chambre, portanto, no original, do Louis Buñuel, em 1964. E depois outros também ainda na França, o Journal d'une Femme de Chambre, por Benoît Jacot, em 2015. Portanto, é uma obra que realmente tem muito valor e a prova disso é que já teve tantas adaptações ao cinema. E pronto, olhem, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o Octave Mirbeau, a sua obra,
e, de modo especial, a sua muito conhecida obra-prima, Diário de uma Criada de Quarto. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá voltar para a semana, porque estou cada vez mais velho, sinto-me cada vez com mais dificuldades de apresentar estes vídeos e algum dia terei de terminar. Mas esperamos que ainda demore. Sendo assim, até para a semana, se Deus quiser.